Eu queria falar para vocês o porquê eu estou muito otimista para o segundo turno. Eu vou trazer aqui alguns motivos para vocês refletirem. Eu tô vendo aí que alguns estão meio desanimados, mas eu acho que o jogo, na minha leitura, tá ganho pro Bolsonaro. Por quê? Primeiro, o sistema sabia que a única chance do Lula seria vencer no primeiro turno. Por isso que o que eu chamo de sistema, e aí eu considero como sistema, imprensa, institutos de pesquisa, parte importantíssima do judiciário, que infelizmente a esquerda está na cúpula do judiciário, todo esse sistema opressor em relação aos conservadores fizeram de tudo para que o Lula fosse eleito no primeiro turno. E exemplos não faltam. Pesquisas, que agora sim eu posso falar, é uma opinião, tá? Embora eu não possa provar que é manipulação, uma fé, tá? Quero deixar bem claro que eu não tenho como provar. É uma opinião, é uma impressão minha. Comprovou-se que as pesquisas, na minha opinião, tentaram manipular a sociedade e sim, pesquisas manipulam. Tanto isso é verdade que empresários lulistas investiram milhões desde o começo do ano até a data de ontem nas pesquisas. Cada pesquisa custa uma fortuna e esses empresários recorrentemente pagavam caríssimos por essas pesquisas. Empresários lulistas eu me refiro, algumas corretoras e bancos. Então, se não influenciassem, empresário não joga dinheiro no lixo. Se não influenciasse, eles não gastariam tanta grana assim, já que eles querem o Lula. Eles têm o direito de querer o Lula. Isso aí não é problema nenhum. Aliás, o problema é quando empresários bolsonaristas são taxados de tudo por serem bolsonaristas. O problema é esse. Então, o sistema tentou. Compraram pesquisas, as pesquisas erraram feio, porque sim, manipularam. E aliás, tanto isso é verdade que manipularam, que o Ciro desidratou. E aí que entra o meu outro ponto do porquê eu acho que o Bolsonaro leva. Aqueles eleitores do Ciro que já não migraram por voto útil no primeiro turno é porque não votarão no Lula na minha leitura, senão já teriam migrado. Então mais ou menos metade do eleitorado que o Ciro tinha já migrou pro Lula. A outra metade ou vai anular, porque jamais votaria no Lula, porque o Ciro pegou pesadíssimo nesse discurso da ética, ou vão migrar pro Bolsonaro. Além disso, os maiores colégios eleitorais do Brasil, os governadores bolsonaristas levaram. E não só governadores, deputados também, senadores. Então se a gente pegar Minas Gerais, o Zema foi reeleito e todos os candidatos do Bolsonaro foram eleitos. Rio de Janeiro, mesma coisa, Caio Castro eleito no primeiro turno. São Paulo, embora o Tarcísio não tenha sido eleito no primeiro turno, já levou. A diferença é grande demais. E a maioria dos eleitores do Rodrigo Garcia vão migrar pro Tarcísio e não pro Haddad. Isso é nítido. Então assim, já levou o Tarcísio. O próprio Onyx Lorenzoni terminou em primeiro, ele tava acho que em terceiro ou quarto, tava assim, terminou lá, tá liderando as pesquisas. Então o Bolsonaro vai ter palanque nos maiores colégios eleitorais do Brasil. Ah, o Ratinho Júnior também no Paraná se reelegeu. Então, as possibilidades do Bolsonaro pegar aquele público, principalmente as abstenções, pessoal, isso a gente não pode esquecer. 32 milhões de brasileiros não votaram. Teve também a questão da confusão das filas gigantes, que eu não sei porque teve essa confusão. Onde eu voto, por exemplo, eram 3 escolas, 2 estaduais e uma particular. Juntaram tudo na particular, virou um caos. Eu votava em minutos quando estava numa escolinha estadual. Aí juntaram 3 em um, ficou inferno. Eu levei 2 horas pra votar, não sei por que fizeram isso. Então assim, e teve gente na fila na minha frente que desistiram. Foram embora e falaram, não vou votar. Então assim, teve as abstenções também por esse motivo. Aquela candidatura que tiver a campanha mais competente para angariar esse universo de mais de 30 milhões de brasileiros, leva essa eleição. Leva a eleição. Se o Zema vestir a camisa do Bolsonaro, porque agora ele já tá reeleito, ele pode sim abraçar a campanha do Bolsonaro, cara, praticamente se anula, vai se anulando essa diferença de primeiro turno com Lula. E aí o resto é você pegar as abstenções. Que absurda. Pessoal, 32 milhões de brasileiros não votar é coisa enorme. As eleições estão totalmente abertas. Eu tô vendo aqui também alguns jornalistas esquerdistas, né, da extrema esquerda, Amanda Klein, Reinaldo Azevedo, eles estão preocupados. Eles falam, não, Bolsonaro de fato entrou fortíssimo pro segundo turno. Ninguém esperava que ele estaria tão perto assim, porque as pesquisas davam uma diferença absurda. O Bolsonaro tava na casa de 30% a 36%. Chegou lá a 4% do Lula, da diferença apertada. Então eu acho que tá ganho pro Bolsonaro. O sistema fez de tudo para liquidar no primeiro turno, que era a única chance na minha leitura. Não deu certo. Agora, pessoal, é a gente não desanimar e correr para abraço.
O Lula tem o telhado de vidro, ele saqueou a nação. De acordo com 3 instâncias do nosso judiciário, ele é um ladrão. Ele foi descondenado por questão de CEP, não pelo mérito da questão, não pela inocência. Então, para 3 instâncias, ele é um ladrão, ele nos roubou. Ele nos roubou. Então não é possível que com esse telhado de vidro e com tantas abstenções, o Bolsonaro não consiga reverter essa situação. Eu estou muito otimista. Pessoal, coloquem nos comentários se vocês concordam com a minha análise ou não. Eu estou otimista, e não é otimismo fake não. Eu estou realmente otimista. Para mim vai dar Bolsonaro. Compartilhem, vamos fazer com que as pessoas de repente acordem, concordem, de repente elas concordam com os meus argumentos. Vamos compartilhar, galera. Se inscrevam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.